Mateus capítulo 5, versos 23 até o verso 26. Nesse texto ainda Jesus está tratando do sexto mandamento: não matarás. E nós já vimos que Jesus falou dos xingamentos, dos insultos, da raiva, da ira, da cólera. Mas agora ainda Jesus veio assim. Verso 23 ao 26. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois você volta e apresenta a sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário, que pretende levar você ao tribunal. Faça isso enquanto estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz. E o juiz o entregará ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. E eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar até o último centavo. Queridos, aqui, ainda no mesmo contexto, Jesus ele está nos dando mais do que uma simples advertência nesses versículos. Veja que Jesus falou de fogo do inferno. Veja que Jesus falou coisas terríveis, falou de tribunal, justo tribunal de Deus. E agora ele diz que nós devemos, o que é que nós devemos fazer para que não venhamos a cair nessas circunstâncias terríveis de irmos parar no fogo do inferno. Então, se raiva, insulto são tão sérios, tão perigosos, Jesus está dizendo que nós devemos agir e agir rapidamente, se nós quisermos evitar essas coisas. Se nós quisermos evitar o insulto, se nós quisermos evitar a raiva. Jesus ele está oferecendo aqui duas ilustrações. A primeira, ela é extraída, ela tem a ver com aquelas pessoas que vão à igreja, aquelas pessoas que vão ao templo, aquelas pessoas que vão ao culto, vão à celebração, aquelas pessoas que vão oferecer um sacrifício a Deus. A segunda tem a ver com a nossa vida fora desse ambiente religioso, tem a ver com a nossa vida lá no mercado de trabalho, a nossa vida em qualquer outra instância, tem a ver com tribunal, tem a ver com responder às acusações públicas diante de uma autoridade superior, no caso aqui um juiz, né, um legislador. Querido, nós podemos pensar nessas ilustrações da seguinte maneira. A primeira imagina que você está no culto, está numa celebração, está num culto de adoração a Deus, e de repente você se lembra de que o seu irmão, de que a sua irmã tem uma queixa contra você. O que Jesus está dizendo não perca tempo, levante-se imediatamente, saia da igreja, saia do culto, procure o seu irmão
e vá resolver o assunto. Jesus está dizendo, não espera o culto acabar. Não espera terminar, não espera ir para casa, ter um momento de confraternização, não espera amanhã, não espera o dia seguinte. Levanta agora, saia do culto, vá atrás da pessoa, resolva a situação. E se der tempo, depois você volta para o culto. O que Jesus está dizendo é, procure a pessoa e peça perdão. Vá primeiro, depois volte. Vá primeiro, se reconcilie com a pessoa com quem você tem uma desavença, com quem você ofendeu ou com quem você se sentiu ofendido. E depois você volta e depois de ter resolvido aquela situação, então você oferece a sua adoração a Deus. A segunda ilustração, ela faz mais sentido ou fará mais sentido para nós se nós pensarmos da seguinte forma. Imagina que você tem uma dívida e que você ainda não pagou essa dívida. E de repente você está aí com dificuldades de pagar essa dívida. E o seu credor, ele já te mandou carta de notificação, já mandou seu nome para o cartório de registro de protesto. E agora então ele quer executar isso, quer te levar ao tribunal. Porque ele quer receber aquilo que você deve. O que Jesus está dizendo é, procura essa pessoa e chega num acordo com essa pessoa. E faça isso rapidamente. Jesus está dizendo, procura essa pessoa, faça um acordo e aceite um acordo antes de chegar no tribunal. Jesus está dizendo, olha, mesmo que você esteja indo para o tribunal, né? Mesmo que esteja com a audiência marcada, mesmo que esteja já com o dia da audiência lá agendado, Jesus está falando, procure essa pessoa e pague a sua dívida. Ele fala, caso contrário, se você deixar ir à última instância, o tribunal pode decidir por um julgamento mais profundo. E aí você vai pagar muito mais caro, de repente, do que a sua dívida. Então Jesus está dizendo, você pode ir parar na cadeia, dependendo da situação. Jesus fala, paga o que você deve. Paga o seu credor. E evite a humilhação. Querido, essas imagens, essas ilustrações que Jesus está nos dando, elas são diferentes. Uma do contexto da igreja, um do contexto, eu não gosto dessa palavra, mas vou usar aqui a palavra do contexto secular. Uma é tirada da igreja e a outra é tirada do tribunal. Uma diz respeito ao meu irmão em Cristo. A outra diz respeito ao inimigo. Mas a grande questão, querido, é que Jesus está ensinando que ambas as situações, em ambos os casos, a situação básica é a mesma. O que Jesus está dizendo é, alguém, não importa se é no ambiente religioso ou fora do ambiente religioso, alguém tem queixa contra nós. E a lição básica é a mesma. Nós temos a necessidade
urgente e imediata de tomarmos uma ação para resolver o problema, para resolver a problemática. Então Jesus está dizendo que se o assassinato é um crime horrível, Jesus está dizendo que a raiva é abominável. Jesus está dizendo que os insultos também são horríveis e são abomináveis. Quanto? Jesus está dizendo que o mesmo se aplica a todas as nossas ações, a todas as nossas palavras, a todos os nossos olhares, a todos os nossos pensamentos, a tudo que nós temos e podemos usar para ferir ou ofender qualquer outro ser humano. Seja o nosso irmão da igreja, seja uma pessoa aí que nós consideramos inimigo, seja alguém no mercado de trabalho, seja alguém no mercado, no comércio. Jesus está dizendo: nunca, jamais permita que tal desavença. Jesus está dizendo: não permita jamais que uma disputa continue, aumente, se perpetue. Jesus está dizendo: para tudo, para inclusive o seu culto, e vá resolver. Jesus está dizendo: tome a iniciativa, tome ações imediatas, tome ações drásticas e faça de tudo para reatar qualquer relacionamento rompido. Tome ações drásticas, tome ações imediatas para pedir desculpa pela queixa. Tome ações drásticas e imediatas para pagar a sua dívida, as dívidas que você não pagou. Tome ações drásticas e imediatas para reconciliar com as pessoas ou com a pessoa ofendida. O sexto mandamento, quando Deus diz: não matarás, era essa a intenção de Deus. Era isso que Deus queria passar para mim e para você. Então, queridos, diante do exposto, diante daquilo que nós aprendemos de Jesus, diante de nós entendermos que Jesus não veio para abolir a lei, mas para cumprir a lei, se nós quisermos viver uma vida de maneira a não matar, se nós não quisermos cometer assassinatos aos olhos de Deus, então nós somos chamados, nós somos convocados a darmos os primeiros passos, os passos possíveis para vivermos em paz com todos os homens.
E devemos fazer isso de maneira radical, devemos fazer isso de maneira drástica, devemos fazer isso imediatamente, rapidamente. Vá ao teu irmão, reconcilie-se com o seu irmão e depois você volte. Deus está muito mais interessado no meu relacionamento com as pessoas do que com a minha expressão cultica. Deus está muito mais interessado com as minhas motivações do que com as minhas ações. Que Deus nos abençoe. Que o Espírito Santo de Deus possa sondar as nossas mentes e os nossos corações e fazer de nós as pessoas que Deus quer que nós sejamos, para a honra e glória do nome dele. Que Deus te abençoe.